Tipo, foi, tem certeza? Tem. Mas você é um pequenininho. A Bíblia fala isso. Você é um rapaz. Olhando, eu já vi esse vinho Davi, que ele não era um guerreiro, que ainda não estava numa fase como muitos para sair à batalha. Mas o interessante é que às vezes o que acontece comigo com você, vou entrando um pouquinho mais. Alguém pode dizer assim para você: qual é a experiência que você tem com Deus? Você diz ser cristão, você diz servir a Deus, você diz ser discípulo do Senhor Jesus, mas qual é a experiência que você tem com Deus? A Bíblia diz que Davi tinha de fato, era muita experiência com Deus, porque, gente, ele conta algo que, humanamente falando, é impossível. Você, não sei aqui minha família, mas eu já cheguei perto de um leão. E o que mais me admirou quando eu olhei para ele, João, não foi a cabeça do leão, gente. Eu justamente olhei para a pequena pata dele. Eu falei: meu Deus, olha o tamanho da pata deste animal. É uma, tem duas. Na verdade tem quatro, mas as duas, uma daquelas, já rasgava, já levava a pessoa à morte. Tamanha força e o tamanho, eu fiquei admirado, era muito novo, mas eu fiquei olhando aqui. E veio na minha mente justamente o que Davi começa a falar: eu estou cuidando das ovelhas. E de repente se vê o leão, ele fala isso: o leão pega a ovelha e sai arrastando a ovelha. Eu vou atrás do leão. Chegando neste animal, eu começo a ferir. Ou seja, a entender que ele começa a ferir o animal até que o animal morre e ele ainda recupera a ovelha. Agora, quem estava dando esta força sobrenatural? Quem? Não tem outro nome a não ser o Senhor dos Exércitos. Ele tinha uma experiência que talvez nenhum daqueles homens poderia dar testemunho e falar. Olha, outra coisa, não era só o leão, não. Quando vem o quê? O urso. Gente, o urso, além de ser um animal enorme, não deixa ele te abraçar. Porque se ele te abraçar, querido, é fatal, você ir a óbito. Então ele tinha esta experiência, e essa experiência significa, gente, que ele tinha uma comunhão muito forte com o verdadeiro Deus. E aí eu pergunto novamente: eu e você, o que podemos hoje dizer sobre a nossa experiência com Deus? Por quê? Porque aqui o filisteu se levantou, afrontou, e não foi um dia, nem dois, foi quase cerca, a Bíblia diz, de 40 dias. Toda vez ele vinha chamar, mas ninguém queria enfrentar ele. Ninguém se via na capacidade de guerrear. E o que eu acho mais interessante, quando você volta aos contextos, quando você volta um pouco atrás, você vai ver que é o mesmo Deus que realizou sinais, prodígios, maravilhas. É o mesmo Deus que com braço forte tirou o povo de Israel. É o mesmo Deus que abriu o mar vermelho. É o mesmo Deus, não mudou, ele não há de mudar. Agora, o ser humano que tem um sério problema. Por quê, gente? Porque se você olhar, hoje ainda o Golias se levanta contra aqueles que são escolhidos, contra aqueles que têm o chamado de Deus, contra aqueles que servem a